Olá, boa noite. Que bom falar com você. De volta ao meu estúdio aqui em casa para trazer mais uma palavra, para que nós juntos possamos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Nosso tema de hoje é Deus, o início de tudo e as suas ações na história. Nosso texto é Gênesis 1:1. Vou ler daqui a pouco com você, mas antes eu quero fazer o que sempre fazemos, que é orar, suplicar as bênçãos de Deus para a reflexão de hoje, que é um tema muito importante, para a gente ter uma noção geral do início da nossa criação até vamos caminhar até mais à frente, mas hoje eu quero ficar só na primeira etapa, correto? E então convido você a orar. Temos uma música de fundo aqui, né? Muito importante, oferta agradável. Eu quero suplicar as bênçãos de Deus. Convido você a orar comigo nesse instante. Vamos orar? Deus bendito, Deus de misericórdia, Pai de amor, nós te louvamos porque temos a alegria de, por meio deste canal, ó Senhor Deus, trazer a Tua palavra, que é tão importante para nós. É ela que precisamos, só ela que nos satisfaz. Abençoe cada pessoa que ouvir essa palavra, essa reflexão, que seja abençoado pelo Senhor, que seja impactado. Abençoe sua vida, Pai. Nos ilumine com o Teu Santo Espírito. Por nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Ok. Vamos então à nossa reflexão de hoje. Eu peço a você que divulgue, se inscreva no nosso canal, que participe conosco, incentive seus amigos, seus contatos a participar conosco, a se inscrever, a curtir, a comentar, a sugerir e compartilhar, para que o nosso canal se torne relevante, para que mais pessoas possam participar conosco e ser abençoadas, ser impactadas com a palavra de Deus, ok? O texto é um texto muito conhecido, é o primeiro versículo da Bíblia, né? Então, vou ler o 1 e o 2, tá certo? Gênesis 1 e 2 diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então, esse é o texto que nós vamos ter como base para o que vamos tratar hoje à noite, que é muito importante, né? Então, temos algumas anotações, eu quero ler aqui para você acompanhar comigo e a gente assim poder caminhar um pouco aí nesse tema tão relevante, tão impactante, tão intrigante, ok? Vamos lá. Então, vamos tentar fazer um panorama, um resumo, uma sinopse desse Deus criador, dessa história de Deus, da ação de Deus na humanidade. Isso que é importante, são as ações de Deus com o homem, com a humanidade, desde a sua criação. Bom, o relato diz que tudo começou no princípio, que antes de tudo só existia Deus. Por isso o relato diz, no princípio Deus. Então começa falando que Deus é o princípio de todas as coisas. Tá? É muito importante essa concepção. Vou repetir. Deus é o princípio de tudo. Como vamos fixar aqui na história da humanidade, que é o nosso foco. Então, temos que deixar claro, Deus nunca deixou de existir. Deus existe desde a eternidade. Ele não tem origem. Não teve origem. Ele é a origem de tudo. Ele não foi criado. Ele é o criador de todas as coisas. É fundamental nós termos este entendimento, esta concepção, sem o qual não faz sentido continuar. Ele não passou a existir. Ele é o Pai da eternidade. A eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Tudo que nós conhecemos aqui nessa terra tem fim. Tudo, absolutamente tudo tem fim. Eu quero estar aqui um pensamento de um pensador grego, Aristóteles. No seu livro As Categorias de Aristóteles, ele diz
que só compreendemos as coisas dentro das nossas categorias e de tempo, espaço e tamanho. Olha só o que Aristóteles está falando. Nós só podemos compreender as coisas dentro do tempo, espaço e tamanho. Não é? Isso é Aristóteles que diz. Entendemos o tempo, não a eternidade. Se tirarmos um dia de 1 bilhão de anos, não teremos mais 1 milhão de anos, não é isso? Teremos 999. Mas, se tirarmos 1 bilhão de anos da eternidade, ainda assim teremos a eternidade. Esta é a concepção. Ou seja, a eternidade foi... O Deus eterno foi criado por Deus. Nossa mente só é capaz de entender a eternidade porque Deus colocou isso no nosso coração. Mas na prática é difícil de entender, né? Mas temos que acreditar nisso. A eternidade não é tempo. Só Deus é eterno. Só Ele preexiste ao tempo, está fora do tempo e governa o tempo. É interessante, né? Deus não está preso no nosso tempo, mas Ele governa esse tempo que nós existimos. Deus é a causa e o efeito de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega. Tudo que existe, existe nele e por ele. Dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, como diz Paulo no livro de Romanos, capítulo 11. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então o relato começa assim dizendo: no princípio criou Deus o céu e a terra. No sexto dia, então, ele criou o quê? O homem. À sua imagem e semelhança, Deus os criou. Criou homem e mulher. Aqui está a formação do gênero, sabe? O gênero, homem e mulher, macho e fêmea. Eles foram criados perfeitos, puros e inocentes. Eles tinham a plena comunhão com Deus. Viviam deleitosamente no jardim do Éden, o jardim que Deus criou. Primeiro Deus criou os céus e a terra, depois de tudo pronto, Deus então, a Bíblia relata que Deus plantou um jardim para ali habitar o homem, ou seja, um lugar especial, além de tudo maravilhoso que Deus havia criado. Deus cria ali então o jardim do Éden. E Deus os coloca como mordomos daquela criação. Mas, você conhece a história, eles caíram em pecado. E toda a raça humana foi comprometida com este ato. Podemos dizer que eles foram colocados no abismo. E a queda dos nossos pais, primeiros que Adão e Eva, foi a maior tragédia da história da humanidade. Porque a partir desse momento o pecado entrou no mundo e se criou um abismo entre o homem e Deus. Pois o pecado é o que faz a separação entre Deus e o homem. Eu sei que hoje nós não gostamos muito de pensar, de falar sobre o pecado, sobre isso, porque envolve algumas questões que nós precisamos avaliar, porque é olhar para nós e enxergar os nossos pecados, por isso nós não gostamos de falar. Mas o pecado afastou o homem de Deus, do próximo e de si mesmo e da própria natureza, porque ele foi expulso daquele jardim, daquele lugar maravilhoso. Ele passou a ter que, com o suor do seu trabalho, conquistar as coisas. Não quer dizer que se não tivesse pecado não haveria trabalho, sim, mas não seria dessa forma. O nosso sustento seria de uma forma diferente. Não sei não explicar como seria, porque nós não conhecemos, né? Mas sabemos que Deus falou agora: com o teu suor você vai tirar o seu sustento. A própria natureza tornou hostil ao homem. Agora precisava de comer o pão com o suor do seu rosto. Olha que interessante, né? A terra que produzia tudo, agora não teria que buscar, cavar, preparar. Adão e Eva tiveram 2 filhos citados, Caim e Abel, né? Que por inveja Caim
matou seu irmão, tornando o primeiro homicida e fratricida da história. Adão e Eva tiveram mais filhos, 7. Dele, 7 é um nome, não um número aqui. Dele começou a surgir uma descendência santa que se voltou para Deus. Não tardou, porém, a terra se encher de maldade e violência. Não é? Deus então resolveu eliminar da face da terra a humanidade. Então, ele olha para um homem chamado Noé, homem justo, íntegro, e Deus então o escolhe para construir uma arca e recomeçar a humanidade. Então, por intermédio do dilúvio, ele acaba com toda a raça. Noé e sua mulher tiveram 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Com as suas respectivas esposas, eles foram salvos. Essa foi a família de Noé. E por meio de Noé, Deus recomeçou um novo povoamento na terra. Sem, um dos Noé, tornou-se pai das nações semitas. Cã tornou-se o progenitor das nações africanas e asiáticas. E Jafé, o tronco das nações europeias. Então aqui, os continentes sendo os habitantes desses continentes sendo formados pela família de Noé. Então, isso é fundamental. Mais tarde, Deus escolhe uma família para formar o seu povo, que seria instrumento de trazer o mundo, o Messias, que viria por fim ao pecado, fim à morte, para que em Jesus nós teríamos a eternidade ao lado de Deus. Então ele chama Abraão, no caso Abrão, até esse momento era Abrão, lá de Ur dos Caldeus. E este deixa sua terra e torna-se um peregrino na fé, levantando altares por onde passava. Surgiu então Abraão saiu com seu sobrinho Ló, que mais tarde veio ser pai de 2 nações, Amonitas e Moabitas. Não é isso? Interessante, quando Abraão sai de Harã, ele tinha 75 anos. Deus prometeu que ele teria um filho, o filho da promessa, que seria pai de uma numerosa nação, que nele seriam bem todas as famílias da terra. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Olha que coisa grandiosa. Abraão esperou 11 anos sem que a palavra de Deus se cumprisse. Aí, Sara, eu acho que Sara era brasileira, porque ela quis dar um jeitinho, quis dar a mãozinha para Deus. Então, ela pede que Abraão se deite com Agar, que era sua empregada, sua serva. Então, desta relação de Abraão com Agar, nasceu Ismael, que veio a ser pai de numerosa nação, o povo árabe, um inimigo histórico do povo de Israel. Mas quando Abraão estava com 99 anos, Deus lhe aparece e ordenou para sair da cabana para contar as estrelas. É maravilhoso esse texto, irmãos. Então ele disse que a sua descendência seria numerosa, tanto quanto a estrelas do céu, mas também que a sua posteridade seria escrava por um período de 430 anos. Olha que interessante, como Deus, criador de tudo, a origem de tudo, ele cria a raça humana e caminha com ela. Eu já ouvi alguém dizer, e eu discordo totalmente, que é o seguinte: Deus fez o mundo, viu que a coisa não era boa, voltou para o céu, abandonou tudo, não quer saber da humanidade. Isso não é verdade. Por isso estamos trazendo essa palavra, para que você compreenda a grandeza da ação de Deus na história, desde o início e será até o fim. Vou dar aqui um breve intervalo em função do nosso tempo e retorno em seguida para dar continuidade à nossa reflexão de hoje.